É assunto polêmico que vocês querem, então vamos de assunto polêmico. Essa semana teve uma foto que foi extremamente comentada pela internet, foi alvo de muitos e muitos comentários e piadas, e eu quero que vocês olhem essa foto para que depois a gente possa falar um pouquinho sobre ela. Olha aí. É difícil alguém que não tenha olhado essa foto ou ao menos dado um zoom para conferir o que estava acontecendo ali. Essa é a foto do Zé Neto, da dupla Zé Neto e Cristiano. Foi uma foto que ele tirou na praia ali com a mulher dele, estava passeando, enfim. Com certeza o intuito da foto não era esse, mas acabou virando motivo de muito bafafá na internet. E é claro que a galera não perdoa com as piadas. Então, muitos comentários falando que a mulher dele passa muito bem, que ele esqueceu o protetor na sunga, que ele não tinha mochila para guardar o protetor. Algumas mulheres comentaram que se cabia na cueca, cabia nelas. Inventaram o apelido da dupla aí de Zé Neto e Cristiano. Falaram que ele levou o microfone na viagem e que se tava verde assim, imagina Maduro. Zé Neto, por sua vez, não falou muito sobre isso e o que ele se pronunciou, na verdade, foi com alguns tipos de piadas também em cima do que ele recebeu, mas em momento nenhum se mostrou constrangido ou algo do tipo. O que é muito engraçado, porque se fosse uma mulher ali naquela situação, ela com certeza iria se achar extremamente constrangida. Porém, se tratando de um homem e falando ali do órgão sexual dele como se fosse algo enorme e maravilhoso, ele não ia ficar nem um pouquinho chateado, muito pelo contrário, acho que aquilo até deu uma elevadinha no ego dele. Mas não posso afirmar, já que Zé Neto não se pronunciou de forma nenhuma falando que aquilo o havia constrangido. Muito pelo contrário, na verdade, ele acabou se manifestando com outras piadas. Não preciso nem falar que isso reforça ainda mais o falocentrismo que existe aí na nossa sociedade dentro das relações sexuais, que é como se o órgão sexual masculino fosse o centro do sexo e das relações sexuais. O que a gente já viu aqui e vê constantemente, que é uma grande crença e extremamente limitante, que não é uma verdade absoluta, mas que ainda se faz muita piada em cima disso e se acredita ainda muito nisso. Mas eu tô aqui agora para mostrar uma visão diferente para vocês do que pode estar acontecendo aí, para que vocês entendam, gente, que nem tudo é o que parece. Vou explicar melhor isso para vocês. Quando a gente fala de órgão sexual masculino, a gente tem duas situações que podem acontecer. Essas duas situações têm alguns nomes, que chama grower e shower. Uma tradução disso seria: o pênis que é grower é o pênis crescedor e o pênis que é shower é o pênis mostrador. Tá, Laís, mas o que significa isso? Vamos lá. O grower é quando há um aumento significativo do estado flácido para o estado de ereção. Já o shower é praticamente o mesmo tamanho de flácido para ereto. Quando a gente está falando de um pênis grower, a gente está falando de um pênis que tem um aumento superior a 4 centímetros do estado flácido para o estado ereto. E quando a gente está falando de um pênis que é shower, a gente está falando de um pênis que tem um aumento de até 4 centímetros do estado flácido para o estado ereto, podendo não ter nenhuma alteração em relação ao centímetro, ou seja, muitas vezes ele é absolutamente igual ao estado flácido, mesmo estando ereto. Isso nos mostra que, na verdade, o que a gente vê de um pênis flácido não é exatamente o que é aquele pênis de verdade. Então, muitas vezes a gente pode ver um pênis pequeno que fica muito maior, e às vezes a gente já vê um pênis flácido maior que quando cresce, cresce nada ou só um pouquinho. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo clássico de um grower. De um estado flácido, ele tem um aumento significativo para o estado de ereção. Aqui eu já trago um exemplo de um shower, de um pênis flácido, ele tem pouco aumento em relação a ele ereto.
Então, muitas vezes, ele cresce muito pouquinho ou ele não cresce nada. Ele continua igual, só que fica enrijecido. O mais interessante é que o grower, ele cresce mais do que 4 centímetros, tanto no comprimento quanto na espessura. Ou seja, o que a gente tem de visualização de um pênis no estado flácido pode não ser o resultado final. Não tô querendo dizer que é o caso do Zaneto, não faço a menor ideia. Somente a esposa dele ou quem se relacionou com ele sexualmente deve saber disso. O fato é que esse blá 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 todo em torno dessa foto faz com que muitos homens se sintam diminuídos, comecem a olhar para o pênis deles de forma a pensar, nossa, o meu é muito pequeno comparado com aquele cara, e rola aquelas comparações desnecessárias, já que a gente sabe que o pênis tem muito pouca importância para o prazer feminino e que a gente pode ter 1 milhão de formas de se explorar que não sejam pela penetração. E também temos a situação de que pênis muito grande também causa desconforto para as mulheres. Então não é sinônimo de prazer um pênis enorme, não é sinônimo de grandes coisas ter um pênis grande. Não é sinônimo de virilidade, não é sinônimo de masculinidade e não deve haver comparações com outras pessoas, já que agora a gente sabe que existem várias formas de pênis e o Grower Shower estão aí para mostrar isso para vocês. Eu quis trazer esse vídeo para a gente desmistificar um pouco essa coisa de achar que esse pênis flácido ele pode virar uma anaconda, né? Não necessariamente, ele pode simplesmente ficar do mesmo tamanho quando ele for ereto. Então, gente, nem tudo que a gente vê é realmente o que é, ok? E homens, fiquem tranquilos, não saiam aí correndo, vendo fórmulas na internet de como aumentar o pênis, porque a gente sabe que não tem uma fórmula mágica e isso não existe. Invistam em fazer bons estímulos para sua mulher, para sua namorada, para sua parceria, porque só assim você vai ser uma pessoa boa de cama de fato, independente do tamanho do seu pênis. Se você tem língua, se você tem dedo, se você tem foco, dedicação e se você tem respeito pela outra pessoa, você tem muito mais do que um pênis grande ou pequeno. Então esquece essa história e vamos seguir em frente. Espero que vocês tenham gostado. Beijo!